Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, completa hoje 8 anos. A tragédia, que resultou na morte de 242 pessoas, ainda está sem julgamento dos réus. Há 8 anos, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não é a mesma. O incêndio na Boate Kiss marcou muito a vida dos moradores da cidade e comoveu todo o país. A tragédia, que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, matou 242 jovens, a maioria universitários, e ainda deixou 680 feridos. As vítimas foram asfixiadas pela fumaça tóxica liberada pelo fogo, que consumia a espuma de isolamento acústico do local, após um integrante da banda acender um sinalizador de uso externo. Além disso, a discoteca não contava com saídas de emergência adequadas e os extintores eram insuficientes. Apesar da gravidade do caso e do sofrimento causado a tantos familiares das vítimas, a justiça ainda não foi feita. 4 réus aguardam o júri popular, que não tem data para acontecer. Os empresários e sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro Spor e Mauro Londero Hoffman, além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor do grupo musical, Luciano Bonilha Leão, respondem por homicídios e por tentativas de homicídios, de acordo com o número de mortos e feridos. Todo o dia 27 de janeiro é marcado por homenagens às vítimas do incêndio de Santa Maria. Este ano, por causa da pandemia, as homenagens devem acontecer de forma virtual. E agora vamos falar sobre coronavírus. O Recife iniciou oficialmente nesta manhã a vacinação em idosos a partir de 85 anos. 9 centros de vacinação com mais de 60 pontos de imunização foram montados na capital pernambucana. A cidade conta com 65 salas de vacinação, além de 3 pontos drive-thru para imunizar os idosos com mais de 85 anos. A capital pernambucana recebeu mais de 16.520 doses da vacina Oxford AstraZeneca. Os centros vão funcionar todos os dias e, para ser imunizado, é necessário fazer um cadastro e o agendamento online. Os idosos que não conseguirem fazer esse cadastro podem preencher os dados no sistema, nos centros montados pela Prefeitura e com a ajuda de profissionais. As novas 11 mil doses da Coronavac que o Recife recebeu continuam sendo aplicadas nos trabalhadores de saúde da linha de frente e nos profissionais das instituições de longa permanência para idosos, além de residências inclusivas. A Prefeitura já vacinou 100% das pessoas acima de 60 anos que vivem nos abrigos regulamentados pelo SUS e as pessoas maiores de 18 anos com deficiência severa que estão institucionalizadas. E o Amazonas se tornou o estado com maior taxa de óbitos por Covid-19 no Brasil. O avanço da segunda onda e a nova cepa mais contagiosa agravaram a situação da saúde na região. O Amazonas ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. Dados da plataforma que monitora a evolução da doença no país, da Fiocruz, apontam que já são 172 óbitos a cada 100 mil habitantes. A crise no estado se agravou com o avanço da segunda onda de coronavírus e com a circulação de uma nova cepa ainda mais contagiosa. E a falta de oxigênio nos hospitais das redes pública e particular fez com que o sistema de saúde entrasse em colapso. O problema no estado começou no dia 14 e, em uma semana, a procura por oxigênio cresceu, agravando a situação nos hospitais. Mais de 300 pacientes foram transferidos para serem tratados em outros estados. Agora, o Amazonas corre o risco de um novo colapso no fornecimento de oxigênio se a demanda aumentar nos próximos dias. A única produtora na região atingiu o limite máximo de fornecimento de oxigênio. Na última semana, o Amazonas registrou uma média de 135 óbitos diários, o que faz o estado subir no ranking semanal, perdendo apenas para São Paulo, que tem uma população 10 vezes maior. A taxa de mortalidade registrada no Amazonas é maior que a dos piores momentos da pandemia em países como a Itália, que viveram dias dramáticos em meados de 2020. A taxa de letalidade no Brasil varia entre 1% e 2%,
e no Amazonas já está em 5%. E nos destaques internacionais, o clima esquentou entre a União Europeia e a AstraZeneca. A farmacêutica foi acusada de se retirar de negociações para tratar dos atrasos em entrega de vacinas. A empresa britânica rebateu as acusações. O laboratório e a União Europeia protagonizaram uma dura controvérsia depois do anúncio da AstraZeneca sobre os atrasos na entrega na Europa. A empresa atribui a situação a uma queda de rendimento em uma das unidades de produção na Bélgica, destinada ao abastecimento europeu. Na segunda-feira, uma funcionária de alto escalão da União Europeia anunciou que o laboratório havia proposto um cronograma de entrega inaceitável. O diretor da AstraZeneca afirmou que a farmacêutica não tem compromisso contratual com o bloco, mas que vai fazer o melhor que puder. Fontes europeias consultadas pela AFP questionaram essa versão e afirmaram que Bruxelas vai continuar a pedir que a empresa cumpra o contrato. E a corrida pela vacina contra a Covid-19 faz acontecer o improvável. O laboratório francês Sanofi vai fabricar o imunizante desenvolvido pelas concorrentes Pfizer-BioNTech, depois de não ter alcançado bons resultados com sua própria vacina. Em um comunicado, o laboratório detalhou que vai assumir as últimas etapas de fabricação para fornecer mais de 125 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para a União Europeia. O governo francês pediu à Sanofi que estudasse a possibilidade de disponibilizar suas cadeias industriais para aumentar a produção das vacinas existentes. Ao mesmo tempo, a empresa trabalha em 2 imunizantes para reforçar a luta contra a pandemia. Mas seu principal projeto foi adiado e não deve chegar ao mercado antes do final do ano. O presidente da empresa, Olivier Boilot, defendeu as decisões estratégicas do laboratório francês, que tem sido muito criticado pelo atraso de sua vacina. O laboratório tenta desenvolver com a britânica GSK um imunizante que usa a tecnologia de proteínas recombinantes. Já a Moderna e a BioNTech, que têm suas vacinas aprovadas, escolheram a tecnologia do RNA mensageiro. E para encerrar, o trabalho de limpeza se tornou ainda mais importante durante a pandemia. Na luta contra um inimigo invisível que já levou mais de 2 milhões de vidas em todo o mundo, os colaboradores de limpeza são heróis em tempos de emergência sanitária. A rotina de Isabela como faxineira de um asilo em Berlim se tornou muito mais cansativa durante a pandemia. Além de tirar o pó, esfregar e limpar, ela agora precisa desinfetar corrimãos, botões, interruptores e outras superfícies todos os dias para ajudar a conter a propagação de Covid-19. Wir müssen jetzt mehr beobachten. Precisamos estar mais atentos, fazer melhor do que antes. Temos que trabalhar com máscaras e fica muito difícil de respirar. Os lares de idosos foram atingidos de forma particularmente dura pela pandemia na Alemanha, com mais de 900 surtos até agora. Isabela faz teste de coronavírus 2 vezes por semana para evitar a disseminação neste asilo em Berlim. Mas, apesar de todo o trabalho duro, ela se sente mais valorizada do que nunca, principalmente pelos idosos que moram na casa. É muito importante, eles trabalham muito bem, limpam até quando não há nada para limpar. É preciso ter mais cuidado do que nunca, principalmente nos asilos, onde as pessoas são mais frágeis. Os funcionários da limpeza em hospitais e lares de idosos foram incluídos em um programa do governo alemão para conceder bônus em dinheiro aos que trabalharam mais durante a pandemia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.